Salve, salve amigos lotequeiros. Tô de volta aqui, pessoal. Voltando a gravar aqui no canal, né? Vou trazer aqui para vocês os meus palpites aqui da Loteca 1055, né? Tá até um pouco tarde, né? Mais do que eu deveria, mas eu não poderia deixar de gravar aqui, né? Esse concurso aí valendo 500 mil reais. Tô gravando aqui na noite dessa sexta-feira, né? Que eu sei que tem pessoas que, assim, que igual a mim, né? Que só joga no sábado. E eu venho aí de 2 concursos sem gravar palpite aqui, né? Porque eu viajo muito e realmente esse mês está muito corrido, até mais do que eu previ que poderia estar, então não estou tendo tempo de gravar, né? E para quem sabe aí, né, gravar vídeo para o YouTube tem realmente um certo trabalho, né, pessoal? A gente tem que gravar, tem que editar, né, para depois postar aqui no YouTube, dá um pouco de trabalho, falta tempo, mas é o nosso hobby, né? Eu gosto de loteca e venho trazer para vocês aqui esse palpite aqui do concurso 1055, valendo 500 mil reais, jogos aí do final de semana, somente jogos brasileiros, né? Série A e Série B aí do nosso Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui um jogo de 3 duplos, um volante barato, né? Afinal de contas a gente tem gastado muito com loteca, né? A situação financeira não tá fácil para ninguém. E ainda tem jogos no meio de semana, né? Eu não tenho gravado, mas eu tenho feito meus jogos na lotérica. Então a gente acaba gastando mais aí nessa loteca 2 vezes por semana. Então vou trazer um jogo aqui de 3 duplos, né? Vai me custar apenas R$ 12. Você pode registrar seu jogo até às 2 horas da tarde, né? Seja na lotérica ou no site da Caixa, né? Pelo canal eletrônico. Beleza? Então, vou tentar ajudar vocês aqui da melhor forma possível, né? Lógico, não é que eu seja dono da verdade, né? Mas espero incentivar, trazer aqui algo aqui de novo que possa contribuir com o jogo de vocês também, beleza? Antes de iniciar aí, já vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é importante, né? Tô sem gravar esses últimos concursos, então você tem que deixar o like no vídeo aí, né? Porque o nosso canal acaba ficando esquecendo no YouTube. Então, dá o joinha, dá uma curtida aí, para o YouTube entender que você gosta de loteca. Se inscreva no nosso canal também se você ainda não for inscrito. Clique aí no botão inscrever-se e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, né? Outros lotequeiros. Compartilhe esse vídeo com grupos aí, né? De amigos, parentes, né? De pessoas que gostam de loteca também, certo? Também deixo aí a chave do Pix aí abaixo. Quem quiser contribuir aí, né? Quem puder contribuir com o nosso canal aí, então deixa aí alguma contribuição aí a partir de R$ 1, qualquer valor é bem-vindo aí. E agradeço já desde já. No jogo 1 aí, clássico carioca, o Botafogo aí, né? Que é o líder do campeonato, recebendo aí o Fluminense, né? Que é uma ótima equipe também. Clássico é clássico, né? E o Fluminense desde o início do ano, né, vem num bom momento, né, campeão carioca. O Botafogo não fez um bom início, mas nesse Brasileirão está surpreendendo, né? Apesar que vem de derrota, né, na última rodada do Brasileirão, ele perdeu para o Goiás, né, mas ele continua sendo líder, né? Um bom campeonato, um bom início de campeonato brasileiro do Botafogo, né? Pela Copa do Brasil, meio de semana também, o Botafogo perdeu, né? Ele perdeu como visitante do Atlético Paranaense. E agora no Brasileirão aqui ele busca se recuperar, é o mandante aqui. Mesmo sendo clássico, pessoal, eu gosto muito do futebol do Fluminense, né? Mesmo também sendo rival, né? Eu sou flamenguista, né? Mas o futebol do Fluminense me agrada. E eu não vou gastar duplo aqui não, eu vou ir na cara e na coragem mesmo, eu vou seco na coluna 2, certo? Eu vou de vitória do Fluminense. Acaba sendo também um palpite arriscado, né? Porque o Botafogo está fazendo um bom campeonato, é um clássico. Então aqui pode acontecer um empate, que é super normal, né? Inclusive o Fluminense no meio da semana empatou com o Flamengo, né? Um jogo de 0-0. Inclusive o Flamengo foi até melhor, foi até superior, né? Foi surpreendente a atitude do Flamengo, que vinha mal, mas conseguiu encurralar o Fluminense. Mas não conseguiu vencer, né? Então, o Fluminense vem de empate também num clássico. Então, aqui pode acontecer um outro empate e derrubar a minha aposta. Mas aqui eu tenho a convicção, né? A gente tem que ter assim, a confiança naquilo que a gente vai palpitar. Então, eu vou de coluna 2, Fluminense, aqui nesse volante. Em um outro joguinho mais barato que eu vou fazer, eu vou tentar um volante com vitória do Botafogo e um volante também com empate, né? Que tudo aqui pode acontecer, que é normal. Mas nesse aqui, coluna 2 e vitória do Fluminense no jogo 1. No jogo 2, a equipe do Bahia recebendo aí a equipe do Goiás, né?
o Bahia precisa se recuperar aqui, né, jogando em casa, né, na última rodada ele inclusive perdeu, né, perdeu do Flamengo, jogando em casa também. E o Goiás que vem de vitória, né? O Goiás, como mandante, conseguiu vencer o Botafogo, que é o líder, né? Então, um grande resultado do Goiás aí, né? Mas o Goiás, quando joga de visitante, quando ele sai de casa, aí ele costuma cair o rendimento. Então, no seco, eu vou de coluna 1, Bahia, que é favorito, mas eu deixo alerta, né? O Bahia, quando é favorito em casa, costuma escorregar, certo? Então, isso acontece sempre, né? Então, pode acontecer de dar um empate aqui, né? Então, em outro volante eu vou tentar sim pegar um empate aqui, que é uma surpresa bem provável de acontecer. Mas aqui, nesse volante, seco, coluna 1, vitória do Bahia. No jogo 3, o Sport Recife recebendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui é um jogo pela Série B. O Sport, que é um ótimo mandante, né? Mas no meio de semana ele perdeu em casa, né? Perdeu pela Copa do Brasil, perdeu do São Paulo, né? Mas até aí eu considero normal, porque o histórico, né, de anos aí o São Paulo sempre vence o Sport jogando lá em Recife, né? E o São Paulo é um time de Série A, um time que melhorou aí com a chegada do Dorival Júnior, né? E enquanto que o São Paulo é um time de Série A e o Sport é um time de Série B, né? Então tem uma diferença sim, né? Então foi normal então o Sport perder em casa. O Botafogo de Ribeirão Preto aqui está fazendo um bom campeonato, né? Fez um bom campeonato paulista, né? Está fazendo também um bom início de Série B aí, né? Dentro das limitações dele, né? Dentro das condições dele aí, né? Na tabela está até acima do Sport. Eu vou gastar aqui o meu primeiro duplo, certo? Tem muita gente confiando seco no Sport e eu acho que pode acontecer aqui um empate, que será uma surpresa, né? Então eu vou de coluna 1 e coluna do meio, certo? Meu primeiro duplo aí. Coluna 1, vitória do Sport. Coluna do meio, empate aí, meu primeiro duplo. No jogo 4, também pela Série B, o Ituano, né, do interior de São Paulo, recebendo aí o Novo Horizontino, também do interior de São Paulo. É um confronto aí de dois times do interior paulista. São dois times bem parelhos, bem parecidos, assim, né? Então aqui no seco eu vou de coluna do meio, certo? Vou aqui no triplo de pobre, vou buscar aqui um equilíbrio, né? Então vou de empate, coluna do meio no jogo 4. No jogo 5, voltamos aí para a Série A, o América Mineiro recebendo a equipe do Fortaleza. Aqui é o seguinte, pessoal, o América Mineiro vem jogando bem, mas não vem vencendo, né, pessoal? Apesar que voltou a vencer, né, agora no meio de semana, mas pela Copa do Brasil, né, venceu em casa a equipe do Internacional, porque o Internacional também está num momento muito ruim. Mas no Brasileiro, o América não tem conseguido vencer. Né? Inclusive, os últimos jogos aí decepcionou, né? Ele perdeu do Santos, perdeu em casa para o Cuiabá, né? Que é uma equipe bem mais inferior do que ele. Aqui eu não confio nesse América para vencer, não. O Fortaleza é uma boa equipe, uma equipe perigosa, né? Até quando joga como visitante, né? Mas o Fortaleza vai ter desfalque aqui, né? Já vi a informação ali que o zagueiro Tite não joga. Também tem jogadores lesionados aí que já não vinham jogando de partidas anteriores aí, né? Então, Fortaleza tem sofrido com lesões, né? O Fortaleza, inclusive no último jogo, meio de semana pela Copa do Brasil, ele perdeu para o Palmeiras, uma derrota normal, mas que ele já entrou em campo já sentindo falta, né, de jogadores aí, né, que vinham desfalcando o time, jogadores machucados. Também tem a questão do rodízio, né, que o Vojvoda costuma fazer, né? Tem jogo no meio de semana aí pela Libertadores, né? Então eu acredito que o Vojvoda vai poupar alguns jogadores pelo desgaste, né? Visando esse jogo do meio de semana aí, né? Por causa da Libertadores, vai ter o desfalque certo do Tite. Então, nessa condição aqui eu vou de empate, né? Eu estou vendo aqui, se fossem condições normais, eu iria de Fortaleza, que para mim seria favorito mesmo visitante. Mas aqui, com esses desfalques aí, eu vou de coluna do meio. No seco aqui, empate no jogo 5. No jogo 6, o Coritiba do Paraná recebendo aí o Atlético Mineiro. O Coritiba que tem feito um campeonato fraco até aqui, né, pessoal?
Eu acredito que o Coritiba vai lutar para não cair, né? Se for olhar o campeonato todo, eu acho que o Coritiba é uma das equipes aí que vai brigar para não cair. O Atlético Mineiro é superior, né? Mas aqui joga de visitante. Então já tem uma dificuldade aí. Também vi que o Atlético Mineiro viajou lá para o Paraná sem o atacante Paulinho. Então isso aí já é desfalque certo. O atacante Paulinho, que está numa grande fase, né? É um jogador que chuta muito ao gol, finaliza bastante, tem feito gols. Ele não vai jogar, então já dá uma enfraquecida no Galo. Também tem a questão que o Galo, ele também tem jogo no meio de semana, jogo importante pela Libertadores. Vai pegar o Atlético Paranaense, né? Precisando vencer, inclusive, né? Porque o Galo está lutando aí para tentar se classificar no grupo e está difícil para ele, né? Então aqui também pode acontecer do Atlético Mineiro poupar jogadores. Então é mais um jogo também assim que vai ficar difícil aí por essa questão aí. No seco eu vou de empate. Vou de coluna do meio novamente aqui. Vou repetir aqui o empate do jogo anterior. Também vou de coluna do meio no jogo 6 aqui. No jogo 7, o Bragantino recebendo aí o Atlético Paranaense. O Bragantino que não é aquele time de se confiar, né, pessoal? Principalmente quando joga em casa, né? Costuma derrubar o lotequeiro aí, né? Quando você acha que ele vai ser favorito aí para jogar em casa, ele acaba escorregando, não vencendo. De informação, o zagueiro Natan é desfalque certo, né? Então o Bragantino ele tem outros desfalques já que não vinham jogando, né? E agora para essa rodada o Natan é certeza que não vai jogar. O Bragantino também tem jogo no meio de semana pela Libertadores. E o Atlético Paranaense também eu já vi informação que vai poupar, né? O Atlético Paranaense deve ir com reservas aqui nesse jogo, certo? Aqui eu vou gastar o meu segundo duplo, certo? Eu vou aqui no jogo 7, coluna 1, vitória do Bragantino, ou coluna do meio, empate, porque eu não confio no Bragantino seco. Mesmo sabendo que o Atlético vai com reservas, não tenho como confiar no Bragantino, porque realmente já decepcionou demais assim quando eu vou seco nele. Então, por isso que eu vou ter obrigado a gastar aqui esse duplo. Então, eu vou ir coluna 1 e coluna do meio. É meu segundo duplo aí no jogo 7. Vamos aqui ao jogo 8, pessoal. A equipe do São Paulo, né, jogando em casa no Morumbi aí, recebendo a equipe do Vasco da Gama. São Paulo que costuma ser um bom mandante, né? E, ultimamente não tinha sido, mas historicamente o São Paulo é um bom mandante, né? E melhorou, né, pessoal? O São Paulo, depois que o Dorival Júnior chegou, né? Que pra mim, como eu já falei outras vezes aqui, de técnico brasileiro, pra mim o melhor é Dorival, né? O time do São Paulo em peças, né, em elenco, não é lá essas coisas, mas a depender do técnico, o São Paulo tá bem servido. Melhorou bastante o São Paulo depois que o Dorival chegou. E o Vasco até me decepcionou na rodada passada. Achei que o Vasco ia vencer, não conseguiu vencer, né? E aqui como visitante o Vasco vai ter problemas. Então, no seco, eu vou de coluna 1, vitória do São Paulo aí no jogo 8. Jogo 9, o Santos recebendo aí o Palmeiras. Aqui é um clássico, né? Mesmo que os momentos das equipes sejam bem diferentes, mas é um clássico, né? E o Santos aqui joga em casa, né? Santos, como mandante aqui, tem que se impor. Palmeiras tem jogo no meio de semana pela Libertadores. O Santos também tem jogo, né? Acho que é pela Sul-Americana, né? O Palmeiras pode ser que faça aí um rodízio, talvez deve poupar jogadores, né? Porque o Palmeiras vai pegar uma sequência agora de jogos fora de casa, né? Acaba sendo desgastante. Mas no seco, pessoal, eu vou de coluna 2. O momento do Palmeiras é muito bom, né? O time do Palmeiras ele é eficiente, ele tem sorte também, né? O time do Palmeiras está numa fase muito boa, que tudo está dando certo para eles. Então, mesmo se poupar aqui, eu acredito que o Palmeiras deve vencer esse jogo. Então, eu vou aqui de coluna 2 no jogo 9, no seco aí, vitória do Palmeiras. Pode ser arriscado também, né? Clássico é clássico, Santos jogando em casa, mas a gente não tem muitas opções, né? Então, como a gente só tem 3 duplos, né? A gente tem que escolher um seco e confiar, né? Então, vou de coluna 2 no jogo 9, vitória do Palmeiras. No jogo 10 aí, Série B, nós temos o Criciúma de Santa Catarina recebendo aí o Ceará. No seco, pessoal, eu vou de Criciúma. O Criciúma está num momento muito bom, né? Mesmo quando não consegue vencer, ele
está conseguindo empatar, né? Empates aí de uns jogos aí com jogadores a menos, jogos difíceis fora de casa, o Criciúma vai lá e arranca um pontinho, né? E o Ceará, campeão do Nordeste, né? Mas na Série B ele ainda precisa engrenar ainda, né? Então aqui como visitante o Ceará vai ter problemas também. No seco eu vou confiar aí no mandante, vou de coluna 1, vitória do Criciúma no jogo 10. No jogo 11 aí nós voltamos para a Série A, Flamengo aqui com certeza com o Maracanã lotado, né? A equipe do Flamengo ganhou mais confiança nesses últimos jogos, né? Principalmente na terça-feira contra o Fluminense, né? A gente viu um Flamengo com uma postura, né? Totalmente diferente, né? Não deixou o Fluminense à vontade, não deu paz, não deixou o Fluminense respirar, né? Para poder tentar armar jogadas, né? Então o Fluminense teve problemas com o Flamengo, né? E o Fluminense era até favorito, né? Então aqui eu acho que o Flamengo aqui agora jogando como mandante, apoio da torcida contra um Corinthians que tá mal, né, pessoal? O Corinthians realmente está numa sequência de jogos muito, muito ruim aí, mesmo depois que trocou de treinador, né? O Luxemburgo chegou, mas ainda não conseguiu dar um jeito nesse Corinthians, né? Que meio de semana pela Copa do Brasil perdeu novamente, né? Como visitante aqui o Corinthians vai ter problemas, né? Nos últimos anos aí o Corinthians tem sido freguês do Flamengo, né? Ano após ano aí o Flamengo tem batido no Corinthians tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e ainda mais nesse momento ruim agora. Então o Flamengo aqui passa a ser muito favorito. Então eu vou de coluna 1 no jogo 11 aí, vitória do Flamengo. No jogo 12, Ponte Preta e Guarani, um clássico aí de Campinas, né, pela Série B do Brasileirão. A Ponte Preta não perde para o Guarani aí, né, jogando em casa há mais de 10 anos aí, né, pela estatística que eu vi aqui. Então, quando ele não vence, ele consegue pelo menos um empate. No atual momento aqui, o Guarani está até melhor do que ele no campeonato, né, mas aqui é um clássico, né, e é um jogo que costuma também, na história, né, ter muito empate, né, ser um jogo muito acirrado, disputado e equilibrado. Então, no seco, eu vou de coluna do meio, empate no jogo 12. No jogo 13 aí, o CRB de Alagoas recebendo aí o Vila Nova de Goiás. O CRB aqui tem a força de jogar em casa, né? Historicamente é um bom mandante, mas que empata bastante também, né? Mas não está num momento tão bom, né? O CRB nesse momento, nessa rodada, não está bem. O Vila Nova é uma equipe melhor, pelo que eu vi jogar até aqui. O time do Vila é melhor, né? O problema do Vila aqui é jogar fora de casa, né? Mas eu até vou tentar aqui uma coluna 2 para ver se o Vila vai vencer, porque está como surpresa. E eu vejo total condição aqui, né, do Vila vencer. A maioria dos lotequeiros aí não estão acreditando que o Vila pode vencer, né? Pela enquete, né, pela votação do Vovoteca, dá para a gente saber ali a opinião dos lotequeiros do Brasil inteiro. Então, a maioria das pessoas não está acreditando no Vila. E eu vou fazer meu último duplo aqui, ó, fechado no Vila Nova, certo? É o meu último duplo aqui, eu vou de coluna do meio empate, que eu acho que é um resultado mais normal possível, mas também vou de coluna 2, tentando pegar essa vitória do Vila aí, porque a gente tem que buscar alguns resultados diferentes, não pode ir igual todo mundo, né? Porque se der um resultado que todo mundo joga, vai pulverizar e vai dar aí uma cerveja para cada um, né? Então a gente tem que tentar acertar os 14 pontos, pegando também uma surpresa, um resultado diferente do que a maioria jogou. Então, vou torcer para dar essa coluna 2 aqui. Então, o meu último duplo aí é coluna do meio empate ou coluna 2 vitória do Vila Nova. Vamos para o último jogo da grade aí, é o Grenal, né, pela Série A do Brasileirão. Aqui é um jogo que sempre é difícil, né? O Grenal sempre é difícil, né? No momento o Grêmio está melhor. Mesmo eu não confiando 100% nesse Grêmio do Renato Gaúcho, mas o momento do Internacional é que é muito ruim, né? Não dá nem para dizer que o Grêmio é melhor, porque o Grêmio também tem jogos aí dentro de casa que ele não tem conseguido vencer, né? Inclusive contra o Bragantino também, né? Se não me engano, foi um empate. O Grêmio também... não sei porquê, eu não vejo o elenco do Grêmio sendo assim um grande elenco para se confiar seco. Mas o problema é o Internacional, que está num momento muito ruim. O Internacional vem derrota após derrota e o Mano Menezes não está conseguindo fazer esse time vencer, não, certo? Deixa eu colocar aqui meu volante marcado.
E aí vocês estão vendo que eu estou indo de coluna 1 Grêmio, certo? Nos últimos jogos, né, o Grêmio tem dado mais sorte, né, nesse Grenal, né? Então o Internacional nos últimos jogos desse Brasileirão tem perdido e contra o Grêmio também ele tem perdido, né? Seja por estadual, anos anteriores aí. Então o Grêmio aqui como mandante eu vou confiar neles aqui. Então por isso que eu coloquei coluna 1 aí no jogo 14, vitória do Grêmio, certo? Então ficou assim marcado aí, né? Meu volante com 3 duplos vai custar apenas R$ 12 para a gente concorrer aí a esses R$ 500 mil aí, beleza? Então ficou assim, né? Agradecer você aí que assistiu até aqui, né? Peço desculpas aí a quem estava esperando nos últimos concursos aí um vídeo, eu não pude gravar, né? Como eu disse, eu viajo, então a correria tá demais. Dá um certo trabalho colocar vídeo no YouTube, então faltou tempo. Então gostaria de pedir desculpas também, certo? Pedir novamente aí para deixar o like no vídeo se você não deixou ainda, se inscrever no canal também, se você não for inscrito. E é isso aí. Desejo a todos aí um bom final de semana e boa sorte na loteca.